Olá, boa noite, boa tarde, boa noite aqui na Holanda, boa tarde a todos do Brasil. E mais uma vez estou aqui para fazer uma live e hoje tem uma convidada muito especial, que é uma amiga de profissão, que é a Rosane Lago. Ela é terapeuta integralista e trabalha com constelação familiar. Estou vendo que ela está por aqui, já vou chamar enquanto as pessoas entram. Então seja muito bem-vindo, você que está acompanhando aqui com a gente e quem está vendo depois. Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Rosane, pede, por favor, para entrar aqui na live. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, Rosane, invite. Eu já tô meio... Olá! Oi, eu tô Oi. meio, como é que se diz, desacostumada de fazer live, menina. Então, É? vamos lá, já tem algumas pessoas que estão entrando aqui, pessoas que já são aqui, algumas já conhecidas, minhas, assim, de nome aqui da internet. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Rosane, pela sua presença. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender seu nome, né? Rosane Lago, Isso. consteladora familiar. É. E olá. E hoje eu acho que essa live vai ser muito bacana. Nós somos duas, né, terapeutas Sim. e complementares. E acho que a gente tem muito aí para dizer para essas pessoas que vão nos assistir, de como a gente, né, pode contribuir aí junto à medicina tradicional, aí com essa campanha do Setembro Amarelo. A gente está no mês do Setembro Amarelo, onde a gente bota os holofotes todos no combate aí ao suicídio. Então, Verdade. então é isso. Eu estou muito feliz. Fazia muito tempo já que eu não participava de uma live. E vou pedir, Rosane, para você, por favor, se apresentar e dizer quem você é, antes da gente aí começar o nosso trabalho. Certo. Primeiro de tudo, eu que agradeço, né, Márcia, pelo convite. É uma honra. E agradeço a quem está aqui nessa live também, agora no ao vivo e no gravado. Meu nome é Rosane mesmo. O S tem som de Z e é com U, não é com O. Já tem umas pessoas aqui, umas seguidoras minhas. Todo mundo seja muito bem-vindo. E eu sou também uma brasileira que mora na Holanda há 4 anos. E aí eu fiz a transição de carreira de odontóloga para terapeuta sistêmica. Continuo cuidando de pessoas, Márcia, só que através agora das suas emoções, das suas feridas de alma. Ah, isso aí, isso é. Então estamos juntas nessa, é super E estamos importante juntas. trabalho. E eu acho que a Sim, gente também está junto em outra coisa, né? Porque você fez essa mudança de carreira, eu acho que já na maturidade, ou não, estou enganada. sim, assim, há pouco, sim. Depois que eu estou aqui na Holanda, era um Ah, sonho, já era um sonho quando eu morava no Brasil, mas lá eu achava muito difícil, né? Porque a gente tem um ritmo. Todo mês chegam os boletos e lá eu tinha o meu trabalho, meu emprego, né, como servidora pública, então era difícil. Então eu aproveitei, eu falei, não, eu vou começar a vida nova depois dos 50. Depois dos 50 exatamente. anos existe vida boa, viu, meninas e meninos? De Somos duas, 30. somos duas. Existe vida boa após os 50. Então aproveitei que eu estava em um novo país. Até comecei, sabe, Márcia, que até trabalhei em clínicas odontológicas, porque eu fui dentista por mais de 30 anos. Clínicas odontológicas aqui mesmo na cidade, mas eu tive que me render à verdade da minha alma. E a É isso, constelação fala da verdade da nossa alma, de a gente aprender a ouvir a nossa alma. Então não tinha mais nada a ver comigo ter que entrar e sair todo dia no mesmo lugar, ter que chegar a tal hora e só poder sair tal hora. Isso não tinha mais nada a ver comigo, entende? eu acho que isso é uma das coisas também, né, que a gente vai chegando aí na maturidade e vai começando a ter esse pensamento, né? O que que eu Sim, vim fazer? Qual é o meu propósito de vida? E quando a gente encontra o propósito, não importa a idade, a gente sabe isso. que a gente encontrou. Então realmente é a coisa que é nossa
alma, né, fala mais alto e a gente se aproxima mais da nossa essência, não A é? gente tem mais coragem. E é muito importante que a gente fale isso. Eu sou também terapeuta complementar, sou terapeuta de florais de Bach, tenho uma empresa hoje chamada Corpos Gratos, para quem ainda não me conhece, e onde eu trabalho com diversos tipos de terapias complementares. Mas Sim, eu também, paralelo a isso, mas também sempre na linha, né, de trabalhar com pessoas, de ajudar, né, pessoas, a transformação de outras pessoas. Eu estou também com um projeto qual nós somos parceiras, que é o sim. projeto Brilha Maturidade. Muito Então, honrada de fazer parte desse projeto. que é um projeto voltado a mulheres com mais de 40 anos, a mulheres maduras. Então, nesse projeto, eu tenho minha parceira, que é a Joyce Cunha, e Sim, nós temos, então, algumas outras, algumas convidadas e convidados que participam com conteúdo nesse projeto. Então, também muito obrigada por isso. Eu acho bem importante a gente falar que a vida, né, na maturidade, vida é. com qualidade, Vida né? com qualidade, exatamente. Mas hoje a gente está com o nosso foco aqui no Setembro Amarelo. Então, Sim, eu estou aqui com uma colinha, umas perguntinhas aqui. eu também estou com a colinha. Para a gente ficar mais organizada, eu vou tomar conta aqui do tempo, Sim, porque certo. depois você tem uma consulta, eu também tenho um compromisso. Então, vamos lá. Vamos. Rosane, você trabalha com a constelação familiar. Sim, E eu queria saber, na verdade, porque como que essa terapia surgiu? Porque hoje em dia eu estou vendo que tem bastante foco nela. Eu estou ouvindo falar muito de constelação e estou vendo também sim, outras terapeutas que estão buscando, né, uma formação aí nessa área, como consteladora. sim. Então, como que surgiu e por que ela está tão assim atrativa e o que é, né? O que é a constelação familiar? Muito se ouve, mas acho que a maioria das pessoas, quer dizer, quem não consultou você, eu mesma não sabia dizer corretamente. Eu já vi lá os bonequinhos, já ouvi coisas aqui e ali, mas como é que é? O que é? Conta pra gente. O mais fácil da constelação é sentir, sabe, Márcia? O mais difícil é falar sobre. Mas, basicamente, a constelação familiar, ela é também uma terapia integrativa, considerada breve. Por que breve? Porque ela vai bem no profundo do nosso inconsciente. Ela trabalha com as memórias afetivas familiares, não só as nossas, todas as que trouxemos dos nossos antepassados, de papai, de mamãe, enfim, com essas memórias afetivas. E essa é uma terapia que, como você falou, está sendo tão falada que ela já está sendo usada oficialmente pelo SUS, pelo Poder Judiciário, porque ela funciona muito bem Pelo Poder Judiciário, que interessante. no Judiciário. Exatamente. Essa semana teve uma audiência no Senado somente para falar sobre a constelação familiar, não é? Então, tem juízes federais trabalhando, além de juízes como consteladores, usando a constelação familiar. Tem médicos, psiquiatras, usando a constelação familiar. Tem psicólogos que fizeram, entenderam que somente a psicologia não estava sendo suficiente, fizeram uma formação em constelação familiar. Existem médicos usando a constelação familiar. Existem, eu, no meu caso, que fui dentista por 30 anos, né? Entendi que a minha atenção sempre foram as emoções, os sentimentos, porque ela dissolve massa. Então, ela pode ser usada em todas essas áreas que eu lhe falei, na questão de saúde física, saúde emocional, nas doenças. Por isso que o SUS adotou oficialmente. Poder Judiciário também. Então, questões penais, questões de... Nos presídios, a constelação é usada e tem sido Nossa, extremamente significativa a mudança. Entende? importante. E eu me arrependo de falar isso porque Eu não eu imaginava, acho isso realmente eu não sabia, assim, as terapias, é eu acho que isso é uma grande vitória, né? A gente ter grande, hoje as terapias fazendo parte do grande. sistema de É, saúde,
né, no Brasil. É, E são isso. usadas também em alguns hospitais pelo mundo afora. Você vê aromaterapia, né, os óleos essenciais e mesmo os Sim, florais. E é interessante como muitas delas vêm, inclusive, de médicos, né? Você vê, os florais de Bach foram, né? É um sistema também descoberto por um médico vanguardista na época dele, que é o sim. Dr. Eduardo Bach, que está fazendo Sim. aniversário agora esses dias. Uhum, Então, e também a terapia de barras de Access, também por um psicólogo, Gary Douglas. Então, é sim. muito interessante, porque essas pessoas buscam, né, sentem que não é só, né, trabalhar um sintoma físico, uma coisa, mas que sentem que precisam trabalhar todo, né, Todo, o todo. toda a pessoa, trabalhar a pessoa com uma forma holística, né? Então, Exatamente. é bem interessante. Não sabia que essas áreas todas estavam abraçando a constelação. E, e eu tenho aqui uma curiosidade minha mesmo, vou fazendo umas perguntas também de própria curiosidade. Que Sim. quando você fala que vem todo, né, a ancestralidade, mas isso vem até quando? Ah, obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada, estou vendo aqui amigas. Oi, Lu! Gente, tem um Cláudia, tem uma pessoal muito amiga minha de querido Hong aqui. Kong, minha irmã está aqui, coisa boa. Bom, Mas e isso assim, até quando que vem isso? Vem assim, de vidas ou de outras vidas, mas sim, não N ou tem assim? sim. Não, não N. É assim, né, Márcia? É relativamente nova, porque ela foi compilada pelo Bert Hellinger em 1950, mais ou menos, mas ela já existia. Ele estruturou a constelação familiar. Uhum. Digamos assim, ele melhorou, né? Ele organizou, né? Ele colocou em leis. Tem 3 leis para nos guiar, porque aqui, por exemplo, tem os bonequinhos que a gente coloca num campo de madeira, ou num campo com água, ou pedacinhos de papéis, enfim, não faz diferença, ou nada. Porque Por que você coloca nesses lugares? Os bonequinhos representam cada pessoa, sim, seu sistema familiar. isso É podem isso. ser pessoas, tem consteladores que trabalham com representantes, e esse é um objetivo meu de Uhum. abrir a minha casa aqui, a minha sala, para fazer constelação presencial com pessoas, Ah, entende? que bom. Porque Vamos participar, vamos vamos, participar. todos estão convidados. Então, desculpa que eu nem lembro mais o que foi que você perguntou. Não, estava falando se Sim, a até gente estava. quantas gerações? Isso. Olha, pela matemática, que é uma ciência exata, 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Porque a gente pode passar para frente também os conflitos, os bloqueios, os vícios, as depressões, não é? Tudo isso pode passar para filho, para neto, tudo que não é, toda ferida que não é curada agora, ela vai passar para frente. Porque por isso que o nome é a visão sistêmica, porque é um grande organismo. A gente, assim, Márcia, a gente vê a nossa vida e a gente analisa tudo que nos acontece Hum. do alto dos nossos 50 anos. Só que a nossa vida, nosso nascimento acontece num palco, onde a peça já está rolando há séculos. Entende? Interessante. Já está rolando há séculos e a gente se acha em condições de julgar É, papai, de julgar mamãe, dizer, mamãe bem é isso. isso, mamãe é aquilo, tadinha, tem uma pena de mamãe, entende? Só que a gente não pode fazer isso. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos. A lei da hierarquia das constelações diz exatamente isso. Nós somos pequenos em relação aos nossos pais, porque eles chegaram antes, eles são maiores, E entende? é Jamais a gente né, vai essa, entender. essa, essa coisa da gente honrar, né, os nossos ancestrais, honrar pai e mãe. Essa é uma questão E, delicada, e, porque porque assim, sabe, Márcia, nós estamos num mundo assim de muita informação, muita informação. Todo mundo tem informação sobre o que quiser hoje em dia. E aí quando eu faço post, quando eu faço vídeo, quando eu explico assim, é preciso honrar pai e mãe. Primeira coisa que eu ouço mas se você conhecesse a minha mãe, você não diria isso. A minha mãe é narcisista, a minha mãe é muito cruel.
Você não sabe o que eu sofri dela. Você não sabe o que eu sofri do meu pai. E nós sabemos, Márcia, que as feridas são feitas dentro das famílias. Que era para ser o contrário, era para ser dentro da família para haver a cura. É E verdade. a constelação fala do amor que cura e o amor que adoece. Originalmente, as famílias foram criadas por um criador, para quem crê, para o amor que cura fluir. Só que não é assim que acontece. O que acontece são as feridas que acontecem dentro das famílias. Abusos dentro da família, né? Abuso de toda sorte de abusos. E aí essa pessoa... E eu sei o quão difícil é. Eu sei. Porque hoje em dia eu trabalho com constelação porque primeiro, Márcia, eu usei em mim. Óbvio, usei não, continuo aplicando A em mim. gente, isso é Óbvio. um caminho que a gente percorre, eu também. Claro, como é que eu ia poder Corais, indicar para inclusive, quando você, a gente né? faz certificação, você tem que fazer tipo uma, como é que se diz? Aquela conclusão de fim de curso que existe para a universidade. Sim, Como se fosse defender uma tese, uma um tese estudo de de casos, caso. vários casos, né? Então, como é que eu Inclusive poderia, contando a sua experiência, né? como é que eu poderia indicar, dizer, ah, a constelação funciona? Como é que você Se eu, sabe que os como? outros, o efeito que causa É, nos outros, se você como é que eu poderia passar por cima das dores de uma filha que foi abusada pelo pai? Como? Como eu poderia passar por cima das dores de uma filha que teve uma mãe narcisista? Como? Se eu não soubesse disso, se eu não tivesse passado por isso, entende? Se eu não tivesse experimentado isso. E é um caminho, é um caminhar que tem um começo, entende? Então, como é que a gente explica essa questão de honrar pai e mãe? Que tem que honrar os ancestrais, porque nós somos metade mamãe e somos metade papai. Não temos como fugir disso. Então, para as pessoas, eu explico o seguinte, que a gente precisa separar a missão paterna e materna do ser humano, que são os nossos pais. Os nossos pais são humanos, e eles, como humanos, têm direito a falhar como eu falho. Claro, com Mas certeza. a missão deles, que eles receberam, que eles poderiam ter dito não à minha vida, à minha existência. Eles poderiam ter dito. Principalmente a minha mãe poderia ter dito. Mas ela disse sim. Você está dando para Ah, ouvir, mas estava. A filha está ligando de fora. ah, Não sei se está dando para ouvir não, a entrada, desculpem. não. E tá. Entende? Então é assim que a gente, quando eu faço, quando as pessoas veem honrar pai e mãe, reverenciar papai e mamãe, não é a mulher humana. É porque é a missão, é a vida que chegou através dela. A minha vida que chegou através dela. É a gente fazer assim, olhar por cima, o espiritual, o vínculo espiritual. Entende? E o que precisa responder um dia, não é a nós que eles vão responder. Né? Com Entende? certeza. Mas Com nós certeza. chegamos à vida, nós existimos. E por essa vida, como é que eu posso retribuir a eles? Por essa vida que eu recebi? É impossível eu retribuir. Entende? Então, é aí que diz assim, ah, eu estou fora do meu lugar de força, é uma expressão da constelação. Quando eu tenho bloqueios, quando eu vivo cheia de culpas, quando eu vivo me comparando com os outros, ou quando eu vivo com a carência infinita, enfim. Porque eu estou fora do meu lugar de força, e é aí que a gente vê isso aqui no campo, quando a gente traz para o campo, entende, Márcia? Porque isso é algo, como eu falei antes, é algo sutil, é algo que é bem sutil. Tá aqui Sabe? dizendo. Ana está dizendo aqui, é uma viagem interna, curadora e libertadora. Exato, é libertadora demais. Só para comentando aqui, Demais. verdade. Deixa eu ver se tem É. alguma pergunta aqui. E parece também bem profundo, né, Rosane? Bem Eu tive uma profundo. experiência uma vez e é uma coisa assim, com bastante. Não é uma coisa rasa, Não. tem Por bastante isso que é breve, profundidade, mexe bastante com a Márcia. gente, né? Com nossas Por isso, emoções, com o por isso nosso que é breve. olhar nesse mundo.
né? Por isso que é breve, porque assim, você não vai conversar sobre o seu problema. Não existe conversinha numa constelação. Pelo contrário, não é para falar nada, né? É para a gente sentir. E é por isso que é breve. Você não precisa ficar 10 anos indo conversar sobre. Não. É, e tem aquela coisa, né, das memórias, né? Que isso tudo Uhum. tá registrado, né, Está na gente. registrado, Tá tudo exatamente. registrado. E isso, quando você faz uma terapia como essa, essas memórias afloram. A flora. E vem à tona coisas que você estava Tinha abafando, que esquecido. tinha esquecido, e Totalmente. aí vai. É. Agora, Rosane, Sim. eu imagino assim que, assim como em todas as terapias, né? A gente, claro, a gente quer se curar, mas a gente sempre quer curar alguém também. A gente sempre acha que o outro que está precisando, né? Mais do que a gente. É, mais do que a gente. A gente sempre. É mais fácil, mas é mais fácil você olhar para o outro do que você olhar É. para você. É tão fácil apontar os erros Sim. dos outros do que apontar, né, os seus. Eu estava aqui hoje conversando com minha parceira, minha sócia aí nesse projeto, e a gente Sim. estava falando, caramba, que eu recebi um negócio, uns contratos, nossa, tem erros e não sei o quê. E daí eu fiz assim uma sequência de erros num outro assunto, num negócio do meu negócio que eu estou tratando agora. E assim, mas uma sequência de erros horrorosa. E assim, aí tive que rir muito, porque assim, olha aí, tô reparando nos erros dos outros e caramba, estou fazendo É. muito pior. Então, É. assim, aquela coisa da gente, né, voltar o olhar para a gente mesmo e perceber que nós somos também imperfeitos. Mas como é que é isso? A gente pode constelar para outra pessoa? O que pode ser constelado? Conta aí para mim, por Não, favor. não podemos constelar por outra pessoa, só podemos constelar por nossos filhos, se eles foram bem criancinhas. Ah, pode? Para os E tem filhos? um capítulo à parte com crianças, que é uma ferramenta de constelação chamada análise de desenho, que eu também trabalho, que eu amo, adoro, que é usada para crianças, adolescentes e adultos, tanto faz, né? Pode. Agora, o que pode ser constelado, tudo que estiver lhe incomodando profundamente, tudo que estiver incomodando muito, estiver latente. Agora tem duas perguntas, né? Em função dessa. A partir de que idade você constela? Você constela criança? A partir de que idade? Não, eu nunca. Ou não? Bom, assim, a resposta é que eu constelei já criança, a mãe chega com uma queixa, né? Porque a criancinha de 7 anos, por exemplo, e tem que ser feito na presença dos pais, lógico, do responsável, né? A mãe é que chega com a queixa. Meu filho, de repente, parou de conversar, de brincar na escola, ou então ficou muito calado, ou começou a ficar muito agressiva, como eu já recebi queixas de mães assim. E aí eu não abri o campo. Eu pedi para a mãe pedir para ela, e pode ser na hora, Permissão. assim. Não, permissão, pedi para ela fazer um desenho Ah, específico, tá. né? E nesse desenho, Márcia, porque assim, no campo de madeira, existe tudo, toda posição que a pessoa diz, coloque o boneco ali, não, coloque ali, tem um simbolismo, significado, né? No papel, no desenho também. É assim que a gente analisa, é assim que, óbvio que isso não é uma coisa essa aqui é a verdade, mas já é um bom começo de conversa, entende? Já é uma boa introdução para o que está acontecendo aqui no inconsciente da criança. E dessa forma se descobre até abusos. É muito, muito. A criança ela revela muito pelo Sim, desenho, né? pelo Fica desenho. bastante utilizada na psicoterapia e também quando a gente atende crianças. Mas e essa parte então da constelação familiar, bom, então não pode constelar outra pessoa, a não ser que seja Criança. a sua família e tipo irmão, alguém, parente Não, direto. não, Não. não. Seria muita arrogância eu achar que eu entendo das dores da minha irmã, por exemplo, né? Não. E, e uma outra pergunta assim, quando você constela alguém, isso tem um efeito para você, mas também para os outros da sua Sim. família que compõem o sistema? Como funciona?
Quando eu constelo alguém, a constelação ela é um movimento tão generoso, Márcia, que cada vez que eu constelo alguém, eu sou constelada também. É, Existem, geralmente, né, geralmente existem essas terapias que trabalham com campos energéticos e tudo, a gente também se beneficia, né? sim, é a mesma coisa. Então, tem constelações, eu já participei de constelações assim online, né, online, com 70 pessoas. Todo mundo que está ali, então, nessas 70 pessoas, uma pessoa por vez leva a sua queixa, aquela queixa é constelada, mas sabemos que todas as 70 pessoas que estão ali são alcançadas pela. Lógico, porque não existe acaso. O mundo está Primeira ali coisa. porque tinha que estar ali naquela hora, naquele momento, com aquelas pessoas. Exato, entendeu? Fazendo. Mas as É, pessoas da família mesmo, assim, que são não estão, alcançadas. que assim, eu faço hoje com você. Você bota lá os bonequinhos representando meus familiares. E Tá, eles nem sabem que eu estou fazendo isso. E como é sim. que acontece, assim, nesse sistema? Olha, como é um sistema, Márcia, é um sistema, né? Certamente os ancestrais, mesmo os que já morreram, né? Todo o nosso sistema ele será atingido, será beneficiado. Só que não tem como eu dizer a você, será beneficiado nisso. Não, porque ele mesmo, ele é inteligente, o campo é inteligente, o sistema é inteligente. Ele vai decidir onde é que a cura vai chegar. Então, pessoas que estavam estagnadas, da minha família, eu faço para mim, ou eu levo o meu relacionamento com a minha irmã para constelar, e a minha mãe, que estava com a vida estagnada em determinada área, eu vejo que algo, pá, como se tivesse destampado, entende? Como É se um assim, nó estivesse se um desfazendo. nó, isso, porque eu digo Um sempre nó assim, energético. eu sempre comparo assim, é como os encanamentos que estão dentro da parede da nossa casa, os canos, né? Se tiver alguma sujeirinha, ou a água vai sair suja ou não vai sair água. É a mesma coisa, É isso né? aí. Não vai, entende? Muito Quando a boa gente essa. constela, o que que acontece quando constela? Dissolve aquela energia daquela memória afetiva doentia que estava no momento que aconteceu aquela ferida, sabe? No momento que aí é o nosso assunto, que um parente se suicidou lá atrás, sabe? Pessoas com depressão, elas podem sim estar olhando para um parente lá atrás que se suicidou, é daí que vem a dor delas na alma. É isso que a gente vai entrar agora. É como é que a constelação, então, vê o suicídio? Agora que você já tocou no assunto, e como é que ela pode ajudar, né, nesse sentido? A constelação vê o suicídio, Márcia, como um ato inconsciente de amor. De amor. Um filho, uma filha, ela percebe a dor da mãe, por exemplo, certo? E ela não suporta aquela dor. Então ela diz: eu vou no seu lugar. Eu vou no seu lugar, entende? Sempre Claro. visto dessa maneira? Oi? É sempre visto dessa maneira? Sim. Não, assim, como assim sempre? É uma explicação, né? É a Ah, visão tá. de constelação sobre o suicídio. Então, essa é uma visão, é uma hipótese não, é um motivo. Claro que estamos falando de um comportamento extremo, porque essa mesma lealdade a essa pessoa do sistema familiar, ela pode vir em formato de depressão, ela vem em formato de vício. São movimentos que levam à morte. Uhum. Obesidade, pessoas que já fizeram até bariátrica e não conseguem perder peso. É uma lealdade a alguém do seu sistema. São movimentos de morte, são adolescentes que de repente não querem mais ir para a escola. Elas estão olhando para alguém do sistema delas, ou perderam um pai, porque a dor, Márcia, é muito grande. É. A gente aqui no dia a dia, a pessoa, todos nós criamos mecanismos para esconder a dor, para disfarçar a dor, para negar a dor. Porém, a dor está lá dentro. Entende? E o outro movimento suicida que a constelação explica é
Primeiro, a lealdade. É a lealdade, tudo é lealdade. Então, por exemplo, existe alguém do sistema familiar que está excluído, porque a primeira lei da constelação é a lei do pertencimento. Que é isso, Ru? É uma lei que diz que todos têm o direito de pertencer. Todo mundo da família tem, ninguém pode ficar de fora. Sabe? Então, existe alguém que enlouqueceu e foi jogado numa instituição e foi esquecido. Essa pessoa se torna um excluído. Não pode, ela tem que ser lembrada, porque ela faz parte. Existia um avô alcoólatra que foi expulso de casa antigamente, né? Enfim. E ninguém toca. Toda pessoa, Márcia, que ninguém toca no assunto é um excluído e não pode haver excluídos. A pessoa que é ignorada, né? De alguma... Bebês que morrem não tiveram o direito de nascer espontaneamente, provocadamente, não importa. Porque não existe julgamentos na constelação. Isso eu acho lindo. Não existe julgamento. Sim, e a primeira postura em relação ao suicida deve ser essa. A ausência total de julgamento, a ausência total de crítica. Devemos ser neutros. Não podemos julgar. Entende? Então, alguém que percebe que no seu sistema tem alguém excluído e se conecta com essa pessoa, porque nós somos energia, e ela diz, eu sigo você. E ela tira a própria vida. Entende? Entendo. Então, aqui, por exemplo, olha, antes de eu entrar no universo da constelação, eu tenho um filho de 29 anos, casado, mora no Brasil. E quando eu era casada, muito tempo atrás, primeiro casamento, eu perdi 2 bebês. E como é a exclusão? A exclusão é quando a gente não fala, não toca no assunto porque dói. E vai sumindo do dia a dia. E aí, a primeira constelação que eu fiz, a primeira consteladora falou assim para mim, pediu, esse assunto veio à tona, porque na conversa só vem à tona o que precisa vir. E eu falei para ela que eu perdi 2 bebês. E ela falou, Ru, você é mãe de 3. E foi um choque para mim isso, Márcia. Sabe? Porque eu não via assim. Ela falou, você está excluindo 2, não pode. Então, a partir daí, eu mandei fazer esse anel com os 3 nomes, as 3 voltas e os 3 nomes. Ai, que lindo. Foi. E comprei umas pedrinhas na Solou também, aqui na Holanda. E a pessoa faz o que ela quiser, compra uns anjinhos de cera, enfim. Contanto que aquela pessoa seja lembrada. Entende? Interessante. É a visão da constelação familiar a respeito do suicídio, é esse. E aí, meu anjo, que aí eu vou precisar agora perguntar das suas terapias também, porque senão somente eu falo. Não, imagina, está super interessante. Eu tô aqui curiosa. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque. Enquanto eu falar, pode botar a pergunta aí. Tem aqui o comentário da Ana Jorge, principalmente para negar a dor, porque nos ensinaram a camuflar. Justo. Uma última observação aqui, que você estava falou e por algum motivo desviamos, que a constelação tem 3 leis, e agora você comentou uma do pertencimento, e quais são as outras 2? Uma do pertencimento, que diz que todos pertencem, ninguém pode ficar de fora, né? A segunda é a hierarquia, que justamente é a chegada na vida. Quem chegou antes é grande. Então, papai e mamãe chegaram antes. Tem a própria história deles. Eles são grandes e eu sou pequena porque eu cheguei depois. Então, eu posso ter 60, 80 anos. Diante deles, espiritualmente, energeticamente, eu sou pequena. Eu reverencio eles. E aí, Márcia, é o tal do lugar de força que a gente fala, sabe? Muitos filhos saem do seu lugar de filhos para virarem pai ou mãe da mãe. E aí que vem a confusão, porque essa é uma quebra da hierarquia. Verdade. Como é que alguém menor vai ser pai de alguém maior? Entende? Então é quando o filho se mete na vida da mãe, dá muito palpite. Mas eu quero ajudar, ela entende que ela é diabética e ela não pode comer açúcar. Mas ela sabe
que ela não pode? Acabou, ela já sabe. É, Entende? é interessante isso. Então, É, aquele lugar de você achar, né, que vai salvar ajuda. alguém, que vai ajudar, e quando a gente faz isso, muitas vezes a gente está tirando, né, o poder daquela pessoa que tem o poder de Isso. se autocurar, de se ajudar. É, Você porque tá a vida indicando para o universo que aquela pessoa ela não tem essa capacidade, o que não é justa. nada. Então, é uma postura Todos arrogante. nós temos, né? É uma postura arrogante, entende? Mas, mas é que eu fiz uma live um dia desse aí também, desse exemplo. Então, a gente não pode, assim, existem as leis da ajuda também na constelação, as ordens da ajuda. O Bert Hellinger, ele compilou essas ordens da ajuda, porque a gente às vezes reclama, eu ajudei tanto fulano, ajudei, e ela nem reconhece, né? Porque você não era para ter ajudado. Existem leis para ajuda. A primeira lei da ajuda é quando a Já pessoa tentou, pede já tentou ajuda. ajudar alguém que não quer ser ajudado? Justamente. Entende? Outra coisa, Não funciona digamos, nada. justamente. Então, assim, Márcia, eu entendo que essa vida que a gente está aqui é uma escolinha, uma sala de aula. Todos nós estamos numa salinha de aula aqui. Se eu fico o tempo todo ajudando você, toda hora que eu vejo você com dificuldade, eu vou lá e tomo a frente, como é que você vai crescer? Aprender. Como Me é que o outro diga, vai aprender? A lição que tem que aprender é bem. né? Mas também, Rosane, quer dizer, ninguém faz por mal, né? Quer dizer, Não, às não é, vezes é não, arrogância, sim, porque não, você não entrou é por naquelas de, mal. eu sou mais evoluído, sabe? Não tem isso, né? Não, Não, não mas tem tem, isso. a gente tem que tomar até cuidado, né? Porque a gente, assim, É. entra nesse lugar de que você. Estou falando assim, até de nós, né? Somos humanos, Pessoas exatamente, Márcia, somos a humanos. gente tem, assim, vai buscar autodesenvolvimento e tudo, mas nem por causa disso nós somos melhores do que ninguém, Melhores. né? E nem Não, podemos julgar ninguém. não. Então, esse lugar que é bem importante da gente sempre ter essa humildade, né? Justamente, eu tenho eu sempre assim, né? Porque a gente precisa meditar, praticar o estado de presença, porque senão a gente não consegue, Márcia. São muitas dores, né, que a gente recebe e muita informação. A gente é humano, também tem as nossas próprias questões. Precisamos ter estado de presença. Eu sempre pergunto assim: será que eu tenho permissão para olhar para isso dessa pessoa? Quem sou eu para olhar para isso? Porque a gente não vai resolver, a gente não dá solução nenhuma. Não, Nenhuma. não somos nós que causamos Não, cura em ninguém. não. Isso é uma coisa assim bem importante. E às vezes as pessoas elas ficam tão agradecidas pelo nosso trabalho que elas colocam naquele lugar de que, nossa, que você. Não, a gente não fez Não. nada. A É, gente só indicou o caminho, a gente se colocou justo. de fora do problema e conseguiu enxergar ele melhor, usou os olhos de águia, né, da visão de Isso. fora, e só indicou ou deu a mão ou deu É, uma ferramenta que ajudou a pessoa no processo dela. Porque, no fim, cada um tem o seu processo. tem. E cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento. Então, isso é muito assim importante também, sabe? A gente que é terapeuta, às vezes a gente acaba de fazer uma formação e fica louco para aplicar a formação e sai querendo aplicar em todo mundo. Não, tem que Desse jeito. segurar a ansiedade, né? Formei em floral, queria dar floral para todo mundo. Porque assim, todo mundo precisa? Sim, claro, no momento ou outro precisa. E assim, é uma coisa que só causa o bem, então mal não tem. E É a gente verdade. quer proporcionar esse bem-estar para o outro, né? Mas É. não, cada um tem o seu momento, cada um é que sabe da sua vida, né? É. E que tem a sua jornada, o seu caminho aí para Trilhar. traçar, né? É. Para trilhar. E, mas assim, falando um pouquinho também dessa coisa né, do foco nesse momento no suicídio, como a gente teve, né, esses índices aumentados, como a gente vem tendo esses índices aumentados e pessoas, muito, eu não sei assim, se você recebeu, né, mas eu durante esse período da pandemia recebi inclusive muitas queixas vindo de adolescentes, né? Então, isso é bem preocupante e da gente estar sempre, né, com os ouvidos aí abertos, prontos para Uhum. escutar,
né, nossos filhos, nossos amigos, e como é importante numa hora dessa que a pessoa, né, tá nessa espiral, tá nessa situação, da gente estar aberto, sem julgamento, e prestar atenção nisso, né? Prestar atenção nos sinais que essas pessoas nos dão, né? Que muitas vezes dão sinais e dão dicas, pequenas dicas, e que passam batido, porque elas começam a ter talvez um comportamento diferente, mais fechado, e a coisa vai andando de um jeito que, no fim, acaba, né, É, com o pior. Mas então, como é é, importante a gente ter uma palavra amiga, a gente simplesmente assim, uma doação de um tempo para escutar o outro, como pode fazer diferença? Né? A gente sim. está falando das terapias integrativas, mas vamos voltar ao básico, né? Gente, hoje em dia, tô tendo aqui um pouco de probleminhas técnicos, eu estava mostrando um negócio aqui que deu tudo errado, eu estou segurando o braço, minha luz e tudo isso. Então, o vídeo aqui, mas está Acontece. tudo certo. Mas estou felizona de estar aqui. Mas então, é, mas então, é, essa coisa assim do básico, né? A gente vê tanto hoje, todo mundo fala, mas é isso aí mesmo. Como os jovens estão se comparando, né? Olhando, sujeitos a tantas informações, a tantas comparações num mundo tão perfeito que não é perfeito nada, e estão sujeitos a tudo isso. E como eles sentem essas dores, né? Não tem esse ainda preparo para saber, né, como digerir tudo que chega e não se comparar, eu tenho adolescentes em casa, né? Então, assim, mas como é difícil, na minha idade, você fala com a sua idade, que a gente fala, olha, simplesmente não dá importância, ou não faz, mas não adianta, né? É, E dependendo da idade é difícil. Eu estou focando assim nos jovens, porque é um público que eu vi, tá né? crescendo. Que está crescendo, e eu nos meus atendimentos. Então, se tiver essas quedas assim, é minha câmera aqui que Tá bom. está toda descontrolada aqui. Tudo certo. É, e Márcia, esse. estamos ao vivo, Sim, né? Então diga. nem dá para ser diferente. É, Então, e muitas, né, pessoas que. Mas eu acho bacana que assim, elas conseguem, pelo menos, buscar. Essas estão buscando ajudas. Tem pessoas que nem buscam. Então, a importância de você, quando está num problema que é maior do que aquilo que você pode suportar, de buscar, e buscar ajuda. Claro, nós somos terapeutas complementares. Então, também eu gosto muito de falar nas minhas lives que nós estamos complementando muitas vezes um trabalho de um profissional, né, que vem que um psicólogo, um psiquiatra, mas que o nosso trabalho não substitui, porque tem questões bem profundas, de naturezas assim, bem complicadas, as quais tem pessoas que que estudaram para isso, para conseguir atender da melhor maneira, né, essas pessoas. Então, assim, nosso trabalho aí nesse caso, e é muito bem aceito quando a gente faz um trabalho com psiquiatra, com psicólogo, de apoio, de complementar esse suporte. E quando a gente consegue fazer isso, os resultados são bem satisfatórios, assim, são bem interessantes, né? São sim. bem sucedidos. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é de extrema importância. E a gente vai aí nos 15 minutos finais, hein, Sim, eu só Rosane? quero dizer uma coisa antes de eu fazer umas perguntinhas a você. Como sugestão, porque assim, como foi falado no início, nós ocidentais aprendemos que devemos fugir da dor, fingir que não está doendo, disfarçar a dor. Quando a cura só pode vir quando nós olhamos para a dor. É pelo trincado que a luz entra, né? Então, né? Então, assim, você, alguém que assistir essa live depois no gravado, que se você permitir, eu vou subir para o YouTube, para o meu canal, Com certeza, e mais pessoas vão ouvir, né, o que com precisam. certeza. Alguém que teve na família um caso de suicídio, essa pessoa a gente não pode constelar por outra pessoa. Mas esse sintoma, porque sintomas podem ser constelados, principalmente se está na sua família, entende, Márcia? Então, você que tem algum parente
que cometeu suicídio, você pode sim levar esse sintoma para uma constelação. E aí, o que está por trás desse suicídio vai aparecer. Porque a constelação, Márcia, ela trabalha na origem da dor. Por isso é que muita gente não consegue procurar uma constelação. Porque dói. Dói na alma. Todos né? fala, Então, né, assim, a sugestão que eu deixo assim é vá, leve esse sintoma. Ou se você tem um parente com depressão que não consegue levantar da cama, não é preguiça. Leve a depressão para a constelação. Certamente, você pode não ver o efeito no dia seguinte. Pode até ser. Mas, certamente, essa energia que estava presa, dessa memória afetiva, algo vai acontecer. Vai reverberar ao longo do tempo. Entende, Márcia? Então, eu fiz um vídeo ontem, botei lá no meu canal falando sobre suicídio. E eu deixo aqui de novo. Leve você. A pessoa não tem forças de sair da cama. Mas você leva para constelar. Né? Por amor. Por quê? Porque esse é um padrão que se repete. Padrões que se repetem ao longo das gerações. É verdade. Então, se alguém leva, essa pessoa está dizendo sim para uma missão muito linda. Ela está curando a ancestralidade, o sistema todo. Entende como isso é importante? Muito. Muito importante. Que as pessoas entenderem isso. Eu queria gritar isso, mas a gente precisa respeitar. Entende? Mas fica de sugestão isso. Certo? E muito agora, bom. Eu quero fazer umas perguntinhas a você. Falei tanto. Eu quero saber, por exemplo, o que é barra de access, porque eu vou fazer tudo isso com você, lógico. Oba! Barra de access. As barras de access são as barras de acesso. Né? Essa é uma terapia criada por um americano, Gary Douglas, que ele é um psicólogo, e que ela é baseada assim, em pontos que você tem na sua cabeça que trazem, né, um eletromagnetismo e onde supostamente esses pontos, quando são tocados, eles dissipam. Aí dissipam crenças limitantes, negatividades e tiram a gente da polaridade. Polaridade é aquilo que para você, quando você encara as coisas tudo entre o certo e errado, bom e mal, preto e branco, sabe? Então, tira você dos extremos, traz você para o meio, para aquele lugar de perguntar, de se abrir. Quando a gente está na polaridade, a gente está fechado, né? Então, assim, a gente é como se você perguntar, você gosta de branco? Aí você diz assim, sim, da cor branca, sim. Ou não. É uma pergunta fechada, né? Então, quando a gente abre isso, o que você pensa sobre a cor branca? Sim. Aí já é uma coisa diferente, que você traz a oportunidade da pessoa, né, de se abrir. Então, é aquela terapia que ela vai limpar, né, esses conceitos pré-estabelecidos, as crenças pré-estabelecidas em várias áreas da sua vida. Então, cada ponto corresponde, ou cada combinação de pontos é feita na cabeça, né? São 32 pontos que são tocados durante a terapia, uma certa combinação que a gente faz dos pontos. E quando a gente realiza a barra de access, a sua função cerebral ela fica mais lenta. Então, você entra num sistema num estado de relaxamento profundo. Então, no mínimo que você sente, mas eu sinto choque. Não sente nada. Tem pessoas que têm insights, que veem luzes, que sentem assim, que tem algumas, né, sensações, vamos dizer assim. Mas não tem choque, não dói nada, não é uma pressão, aquela que fura a cabeça. Não, são toques de leves em torno, então, desses pontos, ativando esses pontos, que tem a ver com várias áreas e atividades, por exemplo, dinheiro, envelhecimento, comunicação, forma, crenças mesmo, e várias atividades, várias áreas, né, da sua vida. Então, vai limpando, promove uma limpeza, diz que dá
que deleta, né? Deixa o seu hard disk em branco. Limpo. Então, Sim. abre espaço também para novos pensamentos, para mais positividade. Então, ela é bem interessante, porque para você limpar crenças limitantes é muito difícil. Crenças limitantes são aquelas coisas que você acredita e que são como uma tatuagem. Você Verdades, né? traz isso e vem, você acredita porque vem, isso começa muito cedo na sua vida, e vem de pessoas às quais você confia. Sim. Então, quer dizer, você acredita porque você confia. Então, isso vem da sua própria família, dos avós, que vai desde que você escuta, né? Dinheiro nasce em árvore, para ganhar você precisa se esforçar muito, Sim. né? Todo homem é sem vergonha. Sim. Tem várias coisas, né? E você escuta isso na escola, na igreja, do governo, de órgãos e de pessoas às quais você acredita mais, e então isso fica e vão se repetindo a sua vida toda, ao longo da vida, e fica como uma tatuagem. E aí você imagina, você chega... Eu cheguei na minha idade, nunca nem tinha ouvido falar disso. Quantas coisas que eu já tenho armazenado e ninguém faz por mal. Isso veio lá de trás. Isso. Mas para limpar, só você, assim, tomando consciência disso e trabalhando com afirmações contrárias, ou usando uma técnica terapêutica, como a Barras, como a Aura Master, e como que ajudam, que a gente já conhece, que ajudam bastante. E então você trabalha com essas terapias todas, com os florais, com a barra de Axis e o reiki também? O reiki também. Na verdade, eu também tenho formação de registros acásticos e cura prânica, mas eu não exerço ainda, e acabei uma formação de aromaterapia. Ah, que legal. Mas eu tenho atendido com essas 4 terapias, que é o reiki, os florais. Eu sou terapeuta floral registrada pelo Instituto Dr. Eduardo Bach, na Inglaterra. E adoro, acho que a terapia floral é maravilhosa, porque você tem esse suporte aí, que são os florais que você leva no seu dia a dia, porque as terapias, elas trabalham energia sutil, né? Trabalham o campo sutil da gente. A gente tem o nosso corpinho físico e depois a gente tem os corpos energéticos, né? Os sutis. E a gente diz que as coisas se manifestam no físico quando não são bem. Essas dores que você falou não são tratadas, elas são abafadas e aí vão se tornando... Então, saem dos campos energéticos e entram no seu corpo físico e se manifestam como doenças, não é? Então, essas terapias geralmente trabalham fluxo de energia ou trabalham a parte vibracional, melhoram a sua vibração, deixam você se sentindo, trazem bem-estar, porque deixam você se sentindo, assim, mais leve, sabe? Nossa, eu já fiz o reiki... Aliás, uma colega, né, fez em mim, uma terapeuta que aplicou o reiki, e eu fiquei, aliás, 2 vezes eu fiquei encantada. Eu amei. O reiki é a canalização da energia do universo, né, através das mãos, da imposição das mãos, e a gente trabalha geralmente impondo as mãos nessas áreas dos nossos centros energéticos, que são os nossos chakras, né? Então, aí os principais chakras, que hoje em dia também está sendo bastante comentado, falado, são centros energéticos que a gente tem, todo mundo tem, associados aí às principais glândulas do nosso corpo. Então, quando você tem aí esse fluxo bloqueado por diversos motivos, né? Então, a sua energia, o funcionamento dos seus órgãos, tudo fica comprometido, fica diferente, né? Fica. Por exemplo, para autoestima, existe um floral que possa ser usado? Então, os florais, na verdade, eles trabalham para o equilíbrio com situações, com estados emocionais, né? Eles trabalham na parte emocional da pessoa. Então, eles não trabalham, por exemplo, com uma parte de sintomas físicos, eles tratam as emoções das pessoas. Então, tem floral, então são 38 florais que compõem o sistema do Dr. Eduardo Bach. E tem floral para autoestima, mas assim, essa coisa assim de você dizer assim, tem floral para insônia? Tem floral para insônia? Tem, mas não tem. Porque a insônia é causada pelo quê?
que dependendo do motivo que é causado a insônia, então aí tem o floral que vai endereçar aquele motivo específico. E aí a gente tem florais que servem então para trazer, né, esses estados emocionais para o equilíbrio. Então, você tem florais que trabalham com os estados emocionais e também com os tipos de personalidade, né? De pessoas, esse tipo de personalidade, assim, pessoas tímidas, que quando essa timidez leva a pessoa, por exemplo, a não conseguir ir para reuniões sociais né? E coisas do tipo, esse é um dos exemplos. E assim, mais alguma pergunta? Temos 5 minutinhos. Temos 5 minutinhos. Eu vi. Sim, pode ser usado em crianças? O floral pode ser usado em criança, eu uso nas minhas plantinhas, pode ser usado em pets, crianças, mulheres grávidas. Sim. Porque o floral, ele pode ser ingerido ou também, que muitas pessoas não sabem, você pode, ele é uma terapia vibracional. Então, você pode, por exemplo, uma criança, um bebê, você pode colocar na aguinha do banho. Ou então colocar no pulso. Eu não posso mostrar porque eu estou segurando todo o negócio com a outra mão. Aqui, né? Aqui. Isso, aí. Aí você pode passar aqui. Então, ele é bem seguro, é uma terapia super segura. Sim. Esses florais são aqueles óleos que eu tenho lá em cima, óleos essenciais? Não, uma coisa e é outro tipo outra coisa. de extração. Os florais, a extração deles é pela energia solar ou pela ebulição, por fervura. Tá. Então, você coloca as plantas sujeitas ao calor. E aí, o processo dos óleos essenciais já é de outra maneira. Ele já é um processo já de destilação. Daí já é uma coisa, ele tem componentes químicos, né? Os óleos essenciais, né? Então, é completamente diferente. Os florais, eles são completamente, como se diz? Seguros de usar, porque não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum componente químico, né? Puro, né? Ele é pura energia, o DNA energético da planta, da flor, ou seja. Maravilha. E deixa eu falar uma coisa importante, Rosane. Que você perguntou, tem floral para autoestima, não sei o quê. Já que a gente está no Setembro Amarelo, tem floral que ajuda bastante em depressão. Sim. E tem floral que ajuda bastante na questão desses pensamentos negativos e autodestrutivos, suicidas, né? Sim. Então, tem floral para isso, para te dar controle, para voltar você para o controle. Então, pessoas que têm pensamentos assim, a gente diz que eles têm que casar com esse floral, né? Que no caso é o Cherry Plum. Esse é o nome do floral, que dá o autocontrole. Eu acho importante dizer, né? E tem florais que ajudam, né, na depressão, que trabalham com tristeza, que trabalham com desespero, situações desesperadoras. Então, tem sim. O floral é uma terapia muito gentil, mas que são gotinhas milagrosas, né? Sim. Você fala. Deixa eu te perguntar, você vai deixar a live salva, não é? Vou deixar, então eu queria acabar ela. Ótimo. Então, eu acho que eu preciso sair antes, não é isso? Não, acho que não. Não, queria deixar, se alguém tiver alguma perguntinha aqui, queria agradecer mais uma vez. Rosane, adorei conhecer mais sobre a terapia de constelação familiar. A gente já combinou que a gente vai fazer uma troca. Vai. E adorei, gostei muito do seu conteúdo. Obrigada. E queria agradecer a presença de todos que participaram aqui, assistindo, e que estão assistindo também gravado. Então, espero que vocês fiquem bem, que hoje vocês tenham aprendido alguma coisa, ou que tenham gostado aí da nossa conversa. Então, boa noite, uma boa tarde a todos, boa noite e fiquem com Deus. Beijo. Beijo.